A paz de Deus, igreja. Amém. Pode se assentar. Dê glória a Deus. Aleluia. Eu vou confessar que eu já fiquei rouco antes da pregação. Mas é com o nosso Deus da vitória. Ainda que eu não tiver voz, eu louvo e adoro com a minha mente, com meus olhos, com meus ouvidos. E ainda que eu louvar o Senhor, uso os pássaros, as aves para louvar o santo nome dEle. Glória a Deus. O Senhor é o nosso Criador e o nosso Salvador. Num dia tão especial, Deus me levou no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o livro do Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 4. Meu irmão, o Senhor está falando essa noite que Ele vai te conduzir às águas mais profundas. Aleluia. Glória a Deus. Não é da maneira que nós queremos, mas é da maneira que Ele quer. Não é no tempo que nós queremos, mas é no tempo que Ele quer. Aleluia. O problema nosso, que quando vem a dificuldade, nós pensamos em parar. Mas o tema dessa pregação, Aleluia. é segundo a palavra de Deus. Amém. Não é segundo a palavra do homem. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: vai para ao alto mar e lance a vossa Rede. Só até aqui. Nós iremos explanar esse versículo, esse capítulo inteiro. Mas a palavra para você: o Senhor está chegando ao teu encontro. Abaixa a sua fronte. Pede para o Senhor falar contigo nessa noite. Que não seja um homem, mas seja o Espírito Santo de Deus que venha conduzir esta palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou tão pequenininho, falho, pecador, necessitado de Ti. Mas, Senhor, me faça como instrumento nas Tuas mãos. Me usa segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. Fala com a Tua igreja, meu Senhor. Que não seja da minha maneira, não seja o que eu queira falar, mas que seja o que o Teu Espírito Santo venha trazer à Tua igreja. Ó Senhor, se num raio de 500 metros venha ter uma entidade, nós já repreendemos agora e lançamos no abismo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Eu meditando nessa palavra, e eu comecei a olhar que o texto diz que Jesus estava pregando para uma multidão, e a multidão oprimia. Mas Jesus, quando ele já estava pregando, ele estava olhando os dois pescadores, cujo estava lavando a sua rede, porque pescaram a noite inteira e não apanharam peixe nenhum. Para quem aqui conhece um pouco de pesca, vai entender que o trabalho é duro. Naquela época não tinha barco com motor, era tudo no remo, e eles precisavam remar de 5 a 7 quilômetros. Era uma distância cansativa aos braços humanos, porém eles estavam já acostumados com o seu trabalho. Mas eu pego e analiso esse texto. Quando Pedro chega à beira do lago, a frustração do coração dele. Ele voltou para casa sem alimento para dar o sustento para a tua família. E naquela época o homem honrava a palavra dele. A mulher, por quanto que ficava em casa, o marido trabalhava para sustentar o seu lar. Então isso foi uma frustração ao coração de Simão. Quem é esse Simão? Simão é Pedro. Mas ele continuou lavando a sua rede, Jesus ensinando e observando. Então Jesus vai pegar e entrar no barco de Simão, e ele vai afasta um pouquinho. Por que essa atitude de afastar? É porque a multidão estava muito perto do outro. E quando nós vamos para trás um pouco,
com o barco, nós começamos a ensinar, e a voz chegava lá no fundo por causa do eco. Então Jesus ensinando, ele teria que pagar algo para Pedro, para quem não sabe, porque ele usou o barco de Pedro. Aqui eu tenho uma palavra já profética para vocês. Jesus nunca vai ficar devendo nada para mim nem para vocês. Amém. Ele terminou e olhou para Pedro naquele momento e falou: Pedro, vai para as águas mais profundas. Pedro olha e fala: Senhor, eu irei segundo a tua palavra. O que eu quero trazer nessa noite, que Jesus tenha observado os seus atos, Jesus tem visto a sua dificuldade, Jesus tem visto a sua canseira, mas Ele está falando: é só mais um minuto, levanta desse cansaço e vem para as águas mais profundas, vai segundo a palavra de Deus. Se você já não tem mais força, se você está pronto a desistir, eu tenho uma palavra para lançar. Não vai segundo a tua palavra, mas vai segundo a palavra de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Ei, Simão estava frustrado, mas ele entendeu quem era Cristo. Você pode até estar frustrado por causa das enfermidades, você pode até estar frustrado por causa da tua empresa, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor está falando nessa noite para você ir segundo a palavra dele. Se você não entender que Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de todas as coisas, se você não ativar a tua fé, como verás a glória de Deus na tua vida? O mestre está falando: vai só mais uma vez, vai aonde eu mandei, é nas águas mais profundas. O problema é que o ser humano está acostumado a ficar no raso, está acostumado a desobedecer, está acostumado a falar: eu creio em Jesus, mas não obedece, fica na mesma posição. Ana só viu o milagre quando ela saiu da zona de conforto. O Senhor está falando: você só vai ver o milagre a hora que você sair da zona de conforto. Glória a Deus! A palavra Pedro lançou: vou segundo a tua palavra, porque se fosse por mim, eu não iria. Eu estou cansado, eu acabei de limpar as redes. E para quem é pescador, conhece um pouco, sabe que limpar a rede não é fácil, porque eles vêm fazendo como um arrastão, então vai pegando sujeira, e era um trabalho duro, já tinha trabalhado a noite inteira. Aí nós temos o segundo problema, que quando Jesus fala para ele ir às águas mais profundas, os peixes maiores você só pega à noite, que é o que? Os peixes de couro, porque ali eles chamam de mar, mas era uma represa. Então Pedro já sabia da dificuldade que ele ia passar naquele momento, mas Jesus não está preocupado com a dificuldade, porque antes de Jesus mandar Pedro ir às águas mais profundas, ele já tinha ordenado os peixes pular na rede. Então não se preocupa, porque quando Jesus te dá uma direção, antes de você chegar lá, ele já mandou a provisão ao teu encontro. Glória a Deus! O problema, a dificuldade nossa no século 21 é entender quem é Jesus, é entender que se Ele mandar, nós temos que obedecer, é entender que aos seus olhos não vai dar certo, mas é segundo a palavra do mestre, não é segundo a palavra de pastor, não é segundo a palavra de missionária, não é segundo a palavra de presbítero, é segundo a palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. Ah, Senhor, segundo a tua palavra eu vou, Senhor, porque tu me ordenaste, eu vou, Senhor. Glória a Deus! Deixa eu fazer uma, vai doer ou vai curar? Quantas vezes Jesus mandou você fazer dessa maneira e você fez o contrário? Quantas vezes Jesus te deu uma direção, vai às águas mais profundas, e você voltou para o raso? Quantas vezes você colocou dúvida no que Jesus colocou na tua vida,
Verdade. O Senhor está falando para pessoas aqui dentro. Escuta a minha voz. É só mais uma vez. Aleluia. Vai para as águas mais profundas. Tira esse desânimo. Tira essa tristeza. Tira essa angústia. Tira essa depressão. Tira esse síndrome do pânico. Tira esse vício da tua vida. Porque o Senhor quer entrar com milagre nessa noite. Glória a Mas Deus. o Senhor entrar com milagre, você precisa ir para as águas mais profundas. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. O maior problema é que quando está tudo bem, quando você vem de uma pescaria que você pegou muito peixe, você dá glória a Deus. Eita, roda no manto, fala línguas estranhas, sapateia, está tudo bem, está tudo bem. Mas quando você vem de uma frustração, você já não fala mais de Jesus, você já não pega mais a palavra. O Senhor me abandonou. Não, o Senhor só está te testando, porque se Ele não fazer isso, não tem como Ele mudar a direção da tua vida, não tem como Ele mudar a sua história. Se Pedro naquele momento tivesse voltado da pescaria cheio de peixe, ele não tinha escutado a voz de Cristo, mas Jesus, já sabendo quem era Simão, um homem de coração duro, um homem difícil de lidar, ele pegou e falou: é esse que eu vou chamar como apóstolo, é esse que eu vou mudar a história, é esse valentão, é esse que a raça discrimina, é esse que aos olhos da população muitas vezes não vale nada, é esse que o Senhor quer. Para de olhar para as pessoas e falar: não tem jeito. Esse aí, ó, deixa eu te falar, Jesus é especialista, irmão, Glória a Deus. endireitar madeira de acácia. Aleluia. Ela nasce torta, é bruta e demora para ficar no ponto. Mas a mesma madeira serviu para construir a arca da aliança, serviu para construir a arca de Noé, serviu para fazer a vara de Arão. A madeira bruta e torta é a madeira que Deus gosta de usar, é a madeira que Deus vai usar para transformar. Eu tenho uma palavra já para lançar para você. Sabe esse filho rebelde? Sabe esse marido rebelde? Sabe essa esposa rebelde? Eu vou te falar, eles vão te dar orgulho, porque vai demorar para ficar no ponto, mas Jesus vai colocar no lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi, ele pegou o seu barco, ele acreditou na palavra do mestre, ele obedeceu, começou a remar. Ele estava cansado, mas ele não parou. Talvez ele pensou em parar. Quem de vocês já não pensou em parar? Quem de vocês já não pensou em desistir? Eu já pensei, e não tenho vergonha de falar, porque eu sou ser humano como todos vocês. Eu sou ser humano como cada um que entra aqui, e às vezes nós se entristecemos também quando nós se frustramos, mas o Senhor está falando: vai, vai, vai às águas mais profundas. Eu imagino Pedro remando, os seus amigos remando, e eles falando, talvez cochichando: será que vai dar certo? Será que vai dar? Não sei, porque de dia, a pescaria de dia é mais difícil. Irmão, quem bota dúvida no teu coração é o diabo, quem te acusa é o diabo. O que Deus tem para você é libertação, é cura, é transformação, é mudança. Para de botar dúvida no teu coração. Sabe por que o diabo coloca tanta dúvida no teu coração? Porque ele não tem repertório no teu futuro. Então ele fica te acusando, ele fica te jogando doença, ele fica falando no seu ouvido: você vai morrer, você não vai passar deste ano. Deixa eu te falar, o Senhor está falando: eu estou entregando hoje vida e vida com abundância. Pedro, você acha que não remou com dúvida? Quem não remaria? Mesmo sabendo, ele não conhecia, ele via ainda os prodígios. Aqui é o chamado dele, está como Simão. Lá na frente, Jesus vai mudar o nome dele para Pedro, sobre a pedra de
edificarei a minha igreja, que é Pedro. Mas até então, Pedro estava indo com a cabeça a mil. E nós não ficamos assim? Verdade. Quando perde o emprego, então, irmão. Quando descobre uma doença. Quando o marido vai embora. Quando a esposa vai embora. Nosso coração geme. Quando nossas coisas, nossas contas bancárias, está tudo ruim. Já vou falar. Se o evangelho não tiver dor, Jesus Cristo não está no negócio. Esse evangelho, que você é crente, você não vai ficar doente. Que você é crente, você não vai passar necessidade. Que você é crente, você não vai chorar, irmão. Quantos homens foi decapitado por amor a Cristo? Quantos homens serviu de tocha humana no jardim do Nero por amor a Cristo? Quantas mulheres, homens foi rolado em pele de animal e foi jogado na arena para os leões comer? Quantas pessoas foi queimada em praça pública por amor em Cristo? Você está achando que nós somos melhor? Não somos não, mas eu tenho uma palavra de consolo também. Não se preocupa, porque quando nós fecharmos nossos olhos aqui, nós entraremos na Nova Jerusalém, nós entraremos nas ruas de ouro, seremos com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluias. Ele remou, ele chegou aonde Jesus mandou, nas águas profundas. Eu imagino agora Pedro soltando a rede. Também não era um trabalho fácil, era outro trabalho difícil. Se está difícil, mano, vai ficar mais difícil. Mas uma certeza eu tenho: vai ficar mais difícil para Deus entregar a vitória na tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Ele começou a soltar as redes, porque naquela época não era como tarrafa, lançava e puxava. Eles tinham que ir jogando as redes, indo. E Jesus falou: Pedro, Simão, puxa a rede. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus Deus. está falando nessa noite para pessoas aqui dentro, para homens e mulheres. Chegou o tempo de puxar a rede. Chegou o tempo de contemplar o meu milagre na tua vida. A Bíblia diz que ele começou a puxar a rede. Era tanto peixe que o barco dele quase entrou a pico, ou seja, quase afundou. O milagre que Deus tem para a tua vida, você nem imagina, porque quando Jesus dá, ele dá coisa grande. Ele dá para você, para quem está do lado. Ora, basuri como a paz. É tempo de você obedecer, é tempo de você renunciar, é tempo de você ir às águas mais profundas, é tempo de lançar a rede e é tempo de receber a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós olhamos Pedro puxando a rede. Imagina a cara de Pedro. Algo que para Pedro era impossível. Algo que é impossível para você, Deus está entregando nas tuas mãos hoje. Aleluia. Algo que você nunca imaginou. O milagre é tão grande na tua vida que quem estiver do lado vai precisar te ajudar. Aleluia. Vai te ajudar o quê? Ajudar a carregar o milagre, a vitória que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre falo que sem prova é impossível ser aprovado. Eu sempre falo que hoje, no século 21, nós estamos trocando Jesus. Nós colocamos Jesus como emergência, não colocamos mais como prioridade na nossa vida. Jesus nunca tem que ser emergência, ele é prioridade. Ele é tão lindo que 3 bases do Evangelho tem que ser cumpridas. Buscar o teu reino e a tua justiça, em primeiro lugar. O homem, em segundo lugar, o sacerdote da tua família. Você tem que cuidar bem da tua família. Em terceiro lugar, a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia.
Ele deixou um presente para mim e para você, homem. Porque se eu não for um bom sacerdote para minha mulher, eu não sirvo nem para estar pregando aqui dentro. Se eu não honrar minha mulher, eu não sirvo nem para estar em cima desse altar. Quando Jesus falou assim, Deus fala, e deixa gravado no meu coração e no teu, que nós devemos, o homem, dedicar o nosso amor à nossa mulher. Verdade. Nós precisamos amar as mulheres. Irmão, eu vou falar, já estou aqui mesmo. Vai curar. Eu falei para a pastora hoje, e falei a isso por minha mãe, pela minha irmã, e por qualquer um aqui dentro, mas pela minha mulher, aquela que Deus falou para mim amar. Se eu visse minha mulher doente hoje, olhar para o presbítero e ela toma conta do culto, porque eu só vou descer do monte quando falar para mim que ela saiu do hospital, ou ela está curada. Aleluia. E eu não tenho dúvida que Jesus ia curar ela. Amém, aleluia. Nós vivemos uma época que Jesus quer fazer um milagre, mas nós não queremos o milagre. Irmão, como nós vamos receber o milagre se nós não escutamos a voz de Cristo? Se nós não somos ousados, cremos, vamos segundo a palavra de Jesus. Nós queremos o milagre, sabe como? Sem orar, sem jejuar, sem compromisso com Deus. Irmão, me desculpa, mas eu vou ser homem de Deus, eu vou falar. A tua oração não vai chegar nem no céu. Verdade. Nós trocamos Jesus muitas vezes. Eu vou falar. Quem não gostar, leva para casa e guarda para você. Nós trocamos Jesus pelo celular. Nós trocamos Jesus por uma tragada no cigarro. Nós trocamos Jesus por uma latinha de cerveja. Nós trocamos Jesus por Netflix. Nós trocamos Jesus pelo marido, pela esposa. Nós trocamos Jesus todo momento. E é difícil para hoje. Por isso que nós não estamos vendo mais dentro da igreja. Segue enxergando, paralítico andando, surdo escutando. Nós não vemos mais na igreja brasileira no século 21 pessoas sendo libertas, curadas, porque nós estamos na zona de conforto. Mas nessa igreja não tem gente assim não. Nós vamos para as águas mais profundas. Já lançamos a rede. O nosso barco está cheio de coisa. A nossa vitória está na porta. Nessa igreja não. Nessa igreja tem homem de oração, tem mulher de oração, tem mulher que peleja pelo casamento. Essa igreja é uma bênção. Aleluia! Ele pega, ele puxa a rede, o barco quase afunda. Ele chama os seus amigos e enche o barco dos amigos. Ele volta e olha para o mestre, se ajoelha e fala: sai de perto de mim, que eu não sou digno. Aleluia. Ele conheceu Jesus como Messias, o nosso Glória a Salvador. Deus. Ele levanta, Simão, pois não será mais pescador de peixe, mas será pescador de homens, de almas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós viemos para a igreja, Deus quantos milagres fez. Deus já curou o Joel. Essa semana passada abriu a porta para a Cláudia, deu uma aposentadoria para ela. Aqui tem vários testemunhos, aqui tem várias coisas que não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus, que Deus tem feito. Mas a pergunta é: o que nós estamos fazendo para Deus? Glória a Deus, Jesus. O Senhor está falando assim, ó, que é tempo de pessoas que parou o ministério. Presta atenção aqui. Que parou o seu ministério por decepção. É tempo de você voltar às águas mais profundas. Aleluia. Porque o Senhor vai te honrar. Não deixe o ministério que Deus te deu morto. O dom não é teu, o dom é de Deus. Quem te chamou tem nome, quem te escolheu tem nome. O Senhor está falando: essa frustração vai passar. É só você lançar, é só você lançar a rede nas águas mais profundas. Glória a Deus. Glória a Deus.
seria mais pescador de peixe, agora seria pescador de homens. O que você está querendo falar? Presta atenção aqui, porque isso é de Deus. O Senhor está falando que Ele está te chamando para um lugar que você nunca deveria ter saído. Não foi Ele que te frustrou, não foi Ele que te machucou, não foi Ele que apontou o dedo na tua cara aquele dia. Quem aponta o dedo na cara é Satanás. Quem mata o ovelha é lobo. Mas o Senhor está falando que nessa noite Ele está levantando mulheres aqui, Ele está levantando homens aqui dentro, neste ministério, para fazer uma diferença. Ora, Bassurianda, Lamarada, o Senhor falou: está perdoado os seus pecados, eu não tenho acusação contra ti, mas é tempo de obedecer, é tempo de ver o milagre, é tempo de vir e ver a minha vitória na tua vida. Ele se prostrou e ele falou: tu não será mais pescador de peixe, mas de vida. Eu vejo aqui nesse lugar muitas pessoas frustradas. Levanta a mão, moça, aqui, ó, no fundo, penúltima cadeira de preto. Você, presta bem atenção que eu vou te falar da parte de Deus. O Senhor fala assim que você foi muito frustrado, te humilharam de uma maneira que machucou a tua alma. A pessoa foi tão grossa que você falou: mas eu não mereço isso. O Senhor fala que Ele está te levantando, porque já tentaram até contra a tua vida. O Senhor fala: se não fosse a mão dele, nem aqui tu estaria hoje. Porque foi tão dura a punhalada, doeu tanto, que se o Senhor não te segurasse, você ia tirar a sua própria vida. Porque por anos Satanás tem tentado te jogar uma depressão, por anos Satanás tem te acusado, mas o Senhor fala que hoje Ele está indo ao teu encontro. Essa história vai mudar, esse cativeiro vai ser transformado, porque o Senhor fala que o demônio que te acusava já não vai acusar mais, porque Ele está te justificando. Glória a Deus. Tem pessoas aqui dentro que parou o seu ministério por si só. Agora nessa noite você chegou na casa do papai. Glória a Deus. E agora quem está falando é o papai. Volta, está dizendo: pai, eu estou te dando uma chance de recomeçar, uma chance de me adorar. Sabe por quê? Porque fui eu que te escolhi desde o ventre da tua mãe. Fui eu que te chamei para ser pescador de homens. Sai dessa zona de conforto. Para de botar a culpa em Deus. O problema do homem é que ele culpa Deus o tempo todo. Oh, Ramanás. Oh, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Desse lado aqui, ó. Eu já vou mostrar que Deus já mostrou. Levanta a mão aqui, ó, Romilda, para mim. Levanta a mão. Você de fogo, levanta. Eu vou descer. Glória a Deus, aleluia. Vou falar com você, porque as duas iam ter um infarto. Eu vi com as duas, um derrame. Eu vi como Glória a Deus, aleluia. E Deus hoje colocando um nome sobre a tua vida. Glória E você também vencer. E as pessoas querendo te socorrer, mas não dava nem tempo. E Deus te dando um livramento de morte. Aleluia. O Senhor está falando assim, que o nervoso que você passa é tanto muitas vezes, que isso ia te prejudicar.
Mas eu vi como a mão de Deus te guardando, a mão de Deus te protegendo, a mão de Deus te livrando. O Senhor fala que por esses tempos você vai saber quem estava falando nas suas costas, porque vai ter um recompenso tão grande, que aí você vai pegar, mas você vai fazer o que? Você vai ficar quieto. Você vai descobrir coisas que você nem imagina, porque as pessoas que estão do teu lado estão te decorando. E o Senhor fala que vai tirar essas pessoas do teu lado, porque Ele tem obra contigo, Ele tem um chamado contigo, Ele tem uma história contigo, e essas pessoas estão trabalhando. Aleluia, glória a Deus. Aramanamassuriandarás. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. Olha Glória aqui a para mim. Deus. Ouvi você com uma discussão. Uma discussão e você começou a ter uma dor de cabeça muito forte. E essa começou a doer, você pôs a mão na cabeça. Mas quando você colocou a mão na cabeça, você já não voltava mais. O Senhor fala que tu verás a mão dele sobre a tua vida. Aleluia. Para você descansar, porque o que o Senhor vai fazer na tua vida é para mudar todo mundo que estiver em volta a você. Porque através da tua vida o Senhor fala que o nome dele será glorificado e exaltado. Eu vi um atropelamento. Vai doer, mas eu não posso deixar de falar. Glória a Deus. Eu vi um atropelamento da parte do seu marido. Ele passava a rua, o carro vinha atropelado ele. E ele ficava no UTI. E ali no UTI ele ficava um tempo. Você vai falar, por que isso? Porque Deus falou que é a única maneira de quebrar ele no meio. É a única maneira de tocar nele, porque ele é rebelde. Ele toca, muitas vezes te ofende, te humilha, mas o Senhor fala que a mão dele vai ao encontro dele, porque você é a menina dos olhos do Senhor, você é aquela que o Senhor escolheu, você é aquela que o Senhor separou para a obra. O Senhor está falando para você nesse dia: volta às águas mais profundas. Quem mandou você sair? Quem mandou você parar? Da vida dele cuido eu, diz o Senhor. Aleluia. Tem uma revolução neste lugar. Tem uma mudança. Ei, Claudinha, presta atenção aqui. Se eu não for um profeta de Deus, que essa igreja feche. Se não for Deus que está falando na minha boca, que feche essas portas. O Senhor está falando que é no meio da sua dificuldade que Ele vai te honrar. Glória a Deus. Só que o Senhor, no mesmo tempo, eu vou falar, não tem como. Ele está falando desse jeito. Mulher de pequena fé, Glória a Deus. homem de pequena fé, para tu veres a minha glória, eu colocarei a mão nessa enfermidade, porque essa enfermidade quem te colocou foi o espírito imundo, diz o Senhor. E eu estou ordenando no dia de hoje que ele vai embora e a cura vai estabelecer sobre a tua vida, a libertação vai estabelecer sobre a tua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aleluia. É tempo de vitória nesse lugar. É tempo de mudança. É tempo que você precisa entender que o dono do milagre é Jesus. Que o médico do momento é Jesus. Paulo falou que o profeta devia entregar a profecia no meio da congregação, não é assim? Se a profecia não se cumprisse, ele não era profeta, certo? Presta bem atenção aqui. O diabo já te pediu a tua alma, e Deus falou: não, porque é minha. Aleluia. Ele falou: por causa da transgressão, porque tem pecado que é para a morte, irmão. Por causa da transgressão, então eu vou levar a vida dela. Deus falou: ainda não, porque eu tenho honra. Glória a Deus.
pode contemplar a tua vitória. Agora não está ligado mais à tua fé, agora está ligado à presença de Deus. Agora já não está mais ligado o que você pensa, agora está ligado o que ele pensa. Glória a Deus. Tu verás o milagre e contemplarás. Aleluia. Eu vejo Deus mudando a sua história. Não a sua história, mas a história de vocês dois. Glória a Deus. Você vai vir dar testemunho que Deus te curou. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, o seu chamado. E eu vou falar que tem homem aqui também que abandonou o chamado também. Deus está falando, pode voltar para a água mais profunda. Porque é eu que te chamei. Aleluia. É momento de ver milagre, mas nós precisamos entender que nós precisamos voltar para as águas mais profundas. Sabe por quê? Jesus mandou Pedro voltar para as águas mais profundas? Porque foi aonde foi o fracasso dele. Deus está falando aqui nessa noite. Aonde foi a sua humilhação, o seu fracasso? Eu vou te levar lá e vou te exaltar lá, para todos que estão lá dentro, ver a minha glória na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas nós precisamos voltar. Pedro estava cansado? Muito. Trabalhou uma noite inteira, lavou a rede. Quando ele terminou de lavar a rede, Jesus falou, vai para as águas mais profundas. Ele foi, lançou, agora encheu o barco. O problema é para você carregar a bênção, também é um trabalho de bênção. Porque se para remar, sem o barco estar cheio, já era difícil, agora voltar com o barco cheio. Aleluia. Meu irmão, Jesus faz um milagre, mas você precisa se esforçar. É verdade. Verdade, Pai. Jesus te entrega a vitória, mas você precisa se esforçar. Glória a Deus. Jesus te chamou como pregador, mas você precisa ler a palavra. Verdade. Jesus te chamou como intercessor, mas você precisa orar. Verdade. Você é um diácono, você precisa cuidar da casa do Senhor. E hoje está uma moda de evangelista que não é evangelista. Só o nome é evangelista. Porque evangelista evangeliza. Missionária leva a palavra. Hoje está uma moda de eu venho para a igreja e eu, sabe qual é a maior frustração do pastor? Eu vou falar. É ter que converter crente que escutou 20 anos de palavra, irmão, que já sabe quem é Jesus. Irmão, você é para estar evangelizando, trazendo vidas para dentro da casa do papai. Você é para ganhar alma. Você é um canal, um instrumento na mão de Yahvé, o Todo-Poderoso. O que está acontecendo com essa igreja? O que está acontecendo com esse povo? Deixa eu falar algo. Quantos nós estamos aqui? Se no próximo domingo cada um trazer mais um, não cabe ninguém aqui dentro. Então, muitas vezes a igreja está vazia. Não é só culpa do pastor, não. É culpa nossa. Porque nós só é crente dentro da igreja. Nós precisamos ser testemunha aí fora. Nós precisamos pregar a verdade. Nós precisamos pregar o caminho. Nós precisamos pregar a ressurreição. Nós precisamos pregar Cristo. Meu irmão, seja pescador de almas. Pode esperar este mês. Que dia nós está hoje, pastor? 13. Até dia 30 deste mês. Pode gravar aí. Até dia 30 deste mês. Está chegando uma bênção sem medida ao teu favor. Glória a Deus. Processos que estavam amarrados na justiça, Deus está desamarrando. Glória a Deus. Glória a Deus. Empresas que você queria subir de cargo ou sair. Eu vejo pessoas sendo demitidas e entrando já em outro emprego. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu também vejo pessoas dentro de empresas sendo promovidas, subindo de cargo. Já tem pessoas de olho em você. Eu vejo também pessoas que querendo abrir algo que está no teu coração, o Senhor está falando, pode abrir porque eu estou contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, não desanima não. Parece que para você está mais difícil, né?
Não é não, é porque a bênção é grande, mano. É difícil de carregar. Vai. Mas quando você chegar na ponta da areia, você vai chegar sorrindo. Você vai chegar de uma maneira que você fala: Senhor, eu não sou digno nem do Senhor estar do meu lado. Glória a Deus. Porque a bênção que Deus tem para você é ser medita. Aleluia. A pesca era maravilhosa, mas o que Deus tem para você nessa noite é maravilhoso também. Mas nós precisamos entender algo. Nós estamos prontos para voltar carregando essa bênção. Glória a Deus. Eita Deus. Porque se eles vieram remando, e o texto vai falar que o barco estava quase afundando, será que eles sentiram medo também? Eles só não sentiram medo pelo motivo. Eles sabiam quem prometeu a bênção para eles. Até aqui o Senhor me levou. Quero fazer a Santa Ceia, também não quero tomar muito tempo. Tem pessoas aqui que tomam remédio, tem um compromisso no lar, tem pessoas que vêm de longe também. Mas eu tenho uma palavra para vocês. Se vocês saírem daqui dessa porta para fora e entendendo que o milagre de vocês é tão grande que vocês vão ter que se esforçar para carregar, Deus faz a parte dele, mas faz a de vocês. Amém? Gostaria de chamar os presbíteros.